vem. Até quando, Senhor, o sofrimento? E aí agora entra o sexto selo e Deus fala, ó, chegou. Tá aqui, vamos começar o julgamento, os livros foram abertos, a situação agora vai começar a mudar, né? Mas é muito interessante aqui porque revela também um outro aspecto da justiça de Deus, né? Porque agora o julgamento ele se volta para os opressores. Então esses dois aspectos eles se completam, né? Deus cuida das vítimas e agora ele fala, não, agora eu vou cuidar do opressor, né? Eu vou cuidar do outro lado do bullying aí. E é muito interessante porque nesse momento afeta toda a terra, né? Assim como a gente vem falando, Deus é o Deus criador e tudo que ele faz afeta a sua criação por completo. Então esse sexto selo, o efeito dele se alastra para a criação também, para os animais, para as plantas, porque o efeito do pecado ele se alastrou para tudo. O efeito do pecado ele entrou no nosso coração, mas não somente no nosso coração, nas plantas, nos animais, tudo mudou por conta do pecado e agora Deus direciona a sua ira contra toda a terra. Ele precisa purificar tudo, né? Então a gente pode dividir aqui em duas fases. Primeiro a terra é afetada e depois vem a segunda fase, que é o tempo do fim, né? Mas essa primeira fase é muito importante a gente parar, porque as pessoas se confundem aqui, né? Fala do grande terremoto, o sol ficou escuro, as estrelas caíram, e muita gente pensa, isso é simbólico, o Apocalipse todo é simbólico, mas não necessariamente, né? A gente tem alguns eventos ali no século XVIII e XIX que comprovam o contrário. Às vezes a gente fica pensando, como você acabou de falar, que todo Apocalipse é simbólico, né? Sim, mas tem uma mescla aí com algumas questões que realmente aconteceram e foram registradas, e a gente tem relatos históricos disso, né? Mas é importante a gente ter claro na mente que quando a gente vê esse momento que chegou a hora, então algo muito especial está acontecendo, ou seja, a ira de Deus, como o Mateus falou, ela não é eterna. E quando fala em ira, a gente pode pensar que é um Deus que quer se vingar, porque a gente faz uma relação com a nossa ira humana. Quando nós ficamos bravos, quando nós nos iramos, né? Mas a ira de Deus é diferente da ira humana. A ira de Deus, quando ele revela a ira, é contra o mal, não é contra a pessoa, é contra o pecado. E se o pecado habita na pessoa, daí o negócio é complicado. Mas a ira de Deus é contra o mal, contra o pecado. Quando fala em destruição do pecado, destruição do mal, Deus não se alegra com essa ideia, porque pessoas serão destruídas porque o mal está nelas, o pecado está nelas. Mas não é plano de Deus, isso tem que ficar muito claro para você. Não é plano de Deus destruir pessoas. O plano de Deus é destruir o mal. Mas se o mal habita as pessoas, né? Se o pecado habita as pessoas, então esse tempo todo que nós estamos esperando é um tempo que Deus está nos dando também para que a gente possa se voltar ainda mais para o Evangelho, se voltar ainda mais para Ele, analisar a nossa vida, perceber o que em nós e nos nossos relacionamentos e no nosso estilo de vida está diferente do que a Bíblia fala. O que nas nossas escolhas destoa dos princípios bíblicos? Para qual caminho nós estamos seguindo? Para o caminho que nos aproxima de Deus ou para o caminho que nos afasta de Deus e nos leva para a morte? Mas morte eterna, aquela que não tem salvação. Você entende? Então, quanto mais eu começo a pensar e a olhar para mim, mais eu começo a entender que essa demora de Deus é estratégica. Mas vai acontecer o momento em que chegou. Pronto, foi o basta. E é quando nós estamos falando agora, né, Matheus? Você quer continuar aí falando sobre a parte literal? Vamos lá, é só importante vocês pegarem aqui, perguntaram, eu até respondi ali também, mas o quinto e o sexto selo, eles se interpolam, eles são o mesmo período de tempo, só que de perspectivas diferentes. Então, que nem eu falei, um lado fala da vítima, o outro lado fala do opressor. E o quinto selo é a vítima, o sexto selo é os opressores. Então, agora Deus está começando o seu julgamento, né? E nós vamos entendendo que é fases de tempo, então as coisas vão acontecendo ao longo da história. E lá em 1755, você pode pesquisar, se você nunca ouviu falar, sobre o grande terremoto de Lisboa, né? Que naquela época da sociedade, no final do século XVIII ali, né? No final do século XVIII, a proporção do estrago que esse terremoto causou para aquela sociedade foi muito grande. Claro que hoje nós temos terremotos que foram maiores, mas estou falando proporcionalmente e o período de tempo, né? 70 mil pessoas morreram. E aí
esse é um dos pontos dos terremotos, da Terra se balançando. E é muito interessante porque pouco tempo depois, de 1780 a 1880, os Estados Unidos e um pedaço da América do Norte ficou completamente escuro por longo período de tempo. Você pode pesquisar isso também. O próprio Google não precisa ir muito a fundo, não. Ele já vai te mostrar até imagens e ilustrações sobre isso. E de 1800 a 1900, a gente também tem vários e vários relatos de meteoros que caíram na Terra e assolaram a Terra, né? Então, a história foi cumprindo a profecia. E é o que a Bíblia sempre mostra. E aí, desde o tempo do fim, a gente agora passa para o fim do tempo, né? E a visão se sobrepõe de um para o outro, Deus julgando e atacando aí o pecado. Como a Betina falou, infelizmente, como Deus tem que acabar com o pecado, ele tem que tirar a árvore pela raiz, né? E se a gente não sair, se a gente não cortar esses galhos podres, a gente vai junto com esse arranque.